Passa a primeira secretária para a leitura do versículo bíblico. Salmos 136, versículo 1. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária dia 27 de novembro de 2023. Concede a palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora Rafaela Moraes. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a todos que estão aqui no plenário e também aqueles que acompanham pelos canais oficiais da Câmara da Serra. Desejando aí uma semana com muita sabedoria e iluminada para cada um de nós. Gostaria de dizer que hoje, no expediente do dia, tem um pedido de informação de nossa autoria, do nosso gabinete, solicitando ao município a relação dos animais cadastrados até a essa data no programa de castração do município. Isso porque o chamamento público foi realizado, já existem clínicas cadastradas e a população manda mensagem todos os dias dizendo que não chamou, que não conseguiu, que não quer. Então, nós gostaríamos, por ser nosso direito e dever, enquanto vereadora, de acompanhar esse cadastro de animais a serem castrados, a seleção, como será realizada, de fato, observando os critérios do programa, e quais os animais que, de fato, serão castrados, para evitar que boatos corram pela cidade, como nós já ouvimos, de um passado distante, de que animais que não tinham o direito de serem castrados pelo programa social do município foram privilegiados em razão em detrimento de outros que teriam esse direito. Também a relação de todos que já foram castrados no último ano, de forma que a gente possa identificá-los e conferir se, de fato, esses animais existem, onde eles estão, de quem eles são e por que foram castrados. E aí eu peço por requerimento, porque existe um prazo legal para resposta, porque eu vou em loco em alguns para verificar se de fato esses casos existiram na Serra, se esses animais existem, de que família eles são e se realmente eles estariam dentro dos critérios do programa de castração do município. O outro requerimento que nós fizemos, e já está na prefeitura, do levantamento dos animais que se encontram no rancho, que cães são menos de 500, eu não sei ainda o número exato, mas entre 360 a 400, e gatos, também tem um número de gatos. É simplesmente para ajudar a divulgar os animais, para que eles tenham a chance de serem adotados, reduzindo essa despesa milionária que o município vai ter para mantê-los naquele local. Dizer também que eu estive presente na feira de adoção que aconteceu no último sábado, exatamente no rancho,
que o rancho faz a parte dele, né, mas o rancho é só uma terceirizada, uma contratada, e não tinha, obviamente, como eu sempre digo, fluxo de pessoas, o local é de difícil acesso. Então, isso impossibilitou que os animais fossem divulgados e adotados. O município precisa se organizar para fazer uma grande feira de adoção. Já sugeri diversas vezes, acho que o local central da serra, ali na região da Grande Laranjeiras, é o ideal. Acho que tem que ser local de fácil acesso para a população. Isso tem que ser incentivado pelo poder público, senão o município vai ficar sempre pagando uma despesa para esses animais que lá estão, desnecessária, deixando de usar esse mesmo recurso para tirar novos animais que precisam de resgate na rua. Hoje, inclusive, um que está dentro do cemitério de Carapina Grande, com uma ferida enorme, e nós encaminhamos ao programa Arca, porque está dentro, vive dentro de um local público do município, e ainda que o município não possa resgatá-lo, que preste a ele os primeiros socorros e deixe ele naquele local, mas sem aquele sofrimento. Porque todo familiar que está indo lá participar do enterro do seu ente querido, está mandando mensagem para a gente desse animal ferido dentro do cemitério. Isso é muito triste, não é função dessa vereadora, mas é função da Prefeitura da Serra. Concede a fala, Concede a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulinho Churrasquinho. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentar os nobres colegas, vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis, mas eu quero cumprimentar em especial a minha esposa, Jussara, que está aqui. Fico muito feliz que a minha esposa está hoje aqui na Câmara. Mandar aqui agradecimento por tudo que você faz parte da minha vida. Também cumprimentar os meus filhos, o Magdiel, o Paulo Júnior, o Isaac, o Matheus, ali meu amigo Dudu também, a todos aí na plenária. Se eu esqueci alguém, me perdoe. Mas eu quero fazer menção também de uma mulher muito especial na minha vida, que é a minha mãe, que hoje está completando 70 anos de idade. Para mim, é uma data muito especial. Eu quero desejar à minha mãe muita saúde, muita paz, que Deus realize os sonhos da minha mãe, que foi e é uma mulher muito guerreira, sofreu muito para criar os 7 filhos, sendo lavadora de roupa, e sempre nos deu muito exemplo de luta, acolhimento, tudo que ela fazia em torno dos filhos, né? Tudo que ela passou e passa até hoje ainda para proteger os filhos. Então, mãe, eu quero louvar a Deus mais uma vez pela vida da senhora, que a senhora possa estar com a gente mais e mais 70 e 70 anos conosco. E eu quero também, senhor presidente, parabenizar uma amiga de Campinho, a Arlete, também, que faz aniversário hoje. Mas mais do que isso, eu quero também dizer que nós estamos acompanhando uma obra importante na comunidade, e os moradores têm se preocupado com a questão do andamento da revitalização da nossa avenida. Tem me perguntado, os moradores do Bloco B, então, assim, finalização da sinalização, vai estar subindo para o Bloco B, fazer o acesso e também onde foi feito o recapeamento. Nós também estamos acompanhando a obra da nossa creche. Tem pessoas dizendo que tem poucos trabalhadores lá, mas eu estive sexta-feira lá, tinha quase 20 trabalhadores ou mais trabalhando lá no local. A obra está andando, agora ela começa a aparecer mais, porque nós estávamos na parte de fundação. Então, as obras estão em andamento, o Campo do Madeira também estão trabalhando todos os dias lá. Então, todas as obras, o Bloco B também tive hoje na praça principal, estava concretando, vai entregar até o fim do ano. Então, as obras estão andando a todo vapor em Planalto Serrano, Bloco A, Bloco B e Bloco C. Então, eu quero agradecer a oportunidade, senhor presidente. Concede a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Wellington Alemão. Queria deixar um abraço aqui, meu amigo Dedê, ficou quase 2 anos longe da gente aí nos Estados Unidos. Dedê, que tem um salão muito conceituado lá em Viz da Serra. Seja bem-vindo, meu amigo Dedê. Que Deus continue te abençoando e te dando muita sabedoria. Em nome do meu compadre
Fábio Cesário e Marilene Cesário. Eu quero saudar os 100 casais que casou no casamento comunitário que teve sábado lá no Parque da Cidade. E também, hoje tive a oportunidade de estar junto com o presidente Paulinho, lá do Planalto Serrano, Bloco B, lá na praça, onde está sendo feita a revitalização da praça, onde está sendo feito a questão do recapeamento. Paulinho que faz um ótimo trabalho naquela comunidade, onde uma cobrança que nós tivemos junto com o prefeito Sérgio Vidigal lá, onde está fazendo a revitalização da praça, o recapeamento. Esse presidente que incansavelmente sempre está cobrando lá naquela comunidade, e a comunidade está otimista em receber essa entrega agora no final do ano. Seja bem-vindo a essa casa aí, Dedê. Volte mais vezes. Palavra, presidente. Obrigado, querido. Com a palavra, vereador Dr. William Miranda. Boa tarde a todos. Eu peço a palavra para cumprimentar o colega advogado e ex-presidente da OAB, que encontra-se presente nesta casa, doutor Homero Mafra, e dizer que é uma grande satisfação recebê-lo aqui hoje e desejá-lo os cumprimentos de sempre, muita saúde, muita paz para o senhor. Passa a primeira secretária para a deliberação da ata. Senhor presidente, não há ata a ser deliberada nesta sessão. Passa a primeira secretária para a leitura do expediente. Senhor presidente, a leitura do expediente. Solicito a inclusão no expediente do dia do requerimento número 56/2023, de autoria do vereador Gilmar Dadalto. Por meio desta, requeremos, na forma do artigo 166 do Regimento Interno da Câmara Municipal da Serra, a aprovação do regime de urgência especial para o projeto de lei número 439/2023, de minha autoria, que, denominada de Cavalgada Feminina, institui no calendário oficial de eventos e datas comemorativas do município da Serra o dia da Cavalgada Feminina, a comemorar-se no mês de abril e ser realizado anualmente em Serra, sede e outras providências. Requerimento número 56/2023, em discussão. Em votação. Senhor presidente, 13 votos sim, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção. Emenda aprovada. Projeto de lei número 411/2023, de autoria do vereador Saulinho, dispõe sobre a criação do selo Escola Amiga do Autismo no âmbito do município da Serra e Espírito Santo e da outras providências. Projeto indicativo número 129/2023, de autoria do vereador professor Rudinei, dispõe sobre a criação do pipódromo, regulamenta a sua utilização e da outras providências. Projeto indicativo número 130/2023, de autoria do professor Rudinei, dispõe sobre a implantação de cemitério vertical no município da Serra. Pedido de informação número 118/2023, de autoria da vereadora Rafaela Moraes.
Pedido de informações acerca do programa Resgatados, Cuidados e Acolhidos, Arca 1, relação de todos os animais cadastrados até a presente data para castração no município da Serra, contendo informações completas do animal, nome do animal e do tutor, endereço completo e telefone. 2. Relação completa de todos os animais castrados pelo programa Arca, contendo o nome do animal, do tutor, telefone, endereço, fotos dos exames, porventura realizados, e do animal antes e depois de castrado. Passo à primeira secretária para, na forma do artigo 5º, no inciso 2, do Decreto de Lei número 201/1967, fazer a leitura da denúncia contra vereadores Anderson Muniz, Darcy Júnior e professor Arthur. Advocacia Homero Mafra. Excelentíssimo senhor presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Serra. Renato Ribeiro, brasileiro, casado, funcionário público municipal, portador do CPF número 079467387-22, residente e domiciliado na rua Paranaguá, número 119, bairro Barcelona, Serra, Espírito Santo, vem oferecer representação por quebra de decoro parlamentar em face dos vereadores Darcy Lopes Costa Júnior, patriota, José Arthur Oliveira Costa, Solidariedade, e Anderson Soares Muniz, Podemos, pelos seguintes fatos e fundamentos. No dia 17 do corrente, sexta-feira, acompanhando o deputado estadual Pablo Aurino Ramos Araújo, entre parênteses, Pablo Muribeca, os vereadores invadiram a sede do Cine do município de Serra, dentro do que chamaram de, entre aspas, Operação Peixada, afirmando que o representante estava, abre aspas, vendendo cargos, fecha aspas, e fazendo, abre aspas, loteamento, fecha aspas, de cargos. Invadiram local de prestação de serviço público, produzindo verdadeiro estardalhaço em ato notoriamente midiático. Como vê, um cipoal de ilegalidades e de condutas que, em tese, se constituem crime e atos impróprios, que devem ser apurados pelo Ministério Público, e também de quebra de decoro parlamentar, uma vez que passaram longe do poder de fiscalização que incumbe aos membros do Poder Legislativo, seja ele municipal ou estadual. Mais que isso, 2 pontos. O representante Darcy Júnior, em vídeo que gravou e divulgou em rede social, afirma textualmente que os vereadores representados, junto com o deputado Pablo Muribeca, acabaram de realizar, abre aspas, a Operação Peixada, fecha aspas, e de dar, abre aspas, voz de prisão ao secretário adjunto de Trabalho, Emprego e Renda, fecha aspas, que é ora representante. Se é certo que qualquer do povo pode prender em flagrante, não menos certo é que a permissão legal não autoriza a que ninguém saia pela rua fora, prendendo a quem bem entender, apenas por querer ou por ser adversário político, como foi aqui. Ato ilegal, arbitrário e que fere o decoro parlamentar. Abre aspas, operação, fecha aspas, realizada pelo deputado Pablo Muribeca e pelos vereadores,
foi assim descrita no jornal online, portal Tempo Novo, www.temponovo.com.br/vídeo de Muribeca autoincrimina abuso de autoridade e ordem de prisão política a servidor, fecha parênteses. Em artigo do jornalista Yuri Scardini, que assina a coluna Mestre Álvaro, abre aspas. Mesmo em um vídeo editado, meticulosamente selecionado pela assessoria do deputado Pablo Muribeca, tornou-se evidente o abuso de autoridade ocorrido no Cine da Serra na última sexta-feira, 18. O parlamentar, juntamente com os vereadores Darcy Júnior, Anderson Muniz e professor Arthur, realizou uma operação não autorizada que culminou em um espetáculo circense no Pró-Cidadão, com uma abordagem agressiva, desproporcional e emocionalmente exaltada, agindo como um xerife autonomeado. Pablo deu voz de prisão ao servidor Renato Ribeiro, sem apresentar provas, flagrante ou qualquer respaldo do Poder Judiciário. A ordem de prisão foi executada por um policial, apoiador de campanha e aliado reconhecido de Pablo. O meio político da Serra trata o policial como primo de Muribeca, embora essa informação de parentesco não esteja confirmada e seja negada pelo deputado. Enquanto a Corregedoria da Polícia Militar não emitir um parecer sobre o caso, a coluna optou por não revelar o nome do PM envolvido. O deputado alega que acionou o CIODES, mas é importante frisar que o sistema policial aciona a viatura mais próxima da ocorrência geograficamente, o que gera a necessidade de esclarecer a suspeita de uso indevido da força policial. Fecha aspas. É evidente que o ato praticado pelos vereadores passa longe do poder legal de fiscalização, outorgado aos membros do Legislativo, pois o poder de fiscalizar não pode ser utilizado a bel prazer do agente público. Neste sentido, aliás, escorreita lição do desembargador João Batista Damasceno, do TR Rio de Janeiro, ao julgar o agravo de instrumento número 0006466-39.2022.8.19.0000 e repreendendo exatamente o mesmo tipo de conduta levada a efeito pelos ora representados. Abre aspas. Em tese, o parlamentar que utiliza de suas próprias razões e protagoniza feitos midiáticos a pretexto de fiscalização de órgãos públicos ou mesmo de atividades privadas, sujeita à regulamentação pelo poder público, pratica ato ilícito. A atuação individualizada do membro do Poder Legislativo, sem que constitua comissão exercente de atividade atribuída pelo plenário da respectiva casa, constitui, ao menos em tese, anomalia institucional. Portanto, tendo em vista os princípios da legalidade e publicidade, é inequívoco que não encontra guarida na legislação a conduta do membro do Poder Legislativo, que, valendo-se do mandato parlamentar, ingressa irrestritamente em prédios públicos, em áreas especiais destinadas apenas aos funcionários. Igualmente, não encontra guarida a pretensão de acesso a documentos sem que haja qualquer procedimento administrativo prévio que possibilite o controle sobre sua atuação. Os mecanismos de controle dos atos do poder público e seus agentes são os estatuídos em lei. Competência é o poder/dever de agir incumbido pela lei e por ela delimitada. Inexiste a possibilidade de controle pessoal dos atos do poder público, com exposição midiática, a pretexto, abre aspas, de fiscalização, fecha aspas,
Isto viola o princípio da impessoalidade imposto à administração, conforme artigo 37, caput da Constituição da República. Fecha aspas. Entre parênteses, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, agravo de instrumento número 0006466-39.2022.8.19000, relacionado relator desembargador João Batista Damasceno. Na verdade, o voto seguiu a orientação expressa pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADI 3046/São Paulo, onde restou assinalado na emenda do julgado, abre aspas. 4. O poder de fiscalização legislativa da ação administrativa do Poder Executivo é outorgado aos órgãos coletivos de cada Câmara do Congresso Nacional, no plano federal e da Assembleia Legislativa nos 2 estados, nunca aos seus membros individualmente, salvo, é claro, quando atua em representação, entre parênteses, ou presentação, de sua casa ou comissão, fecha aspas. Entre parênteses, inteiro teor do julgado em anexo. E no caso da invasão do Cine, os vereadores representados, tanto quanto o deputado Pablo Muribeca, agiram em nome pessoal, sem que naquele momento representassem a Câmara de Vereadores ou a Assembleia Legislativa, que certamente, se consultados, não consentiriam com aquele grotesco espetáculo. Voz de prisão a quem não estava em situação de flagrante, invasão de prédio público, desacato, apreensão indevida de aparelho telefônico. Tudo isso existiu na ação abusiva. Tanto a quebra de decoro parlamentar e o abuso de autoridade por parte dos representantes estão mais que caracterizados. Afinal, nada mais caracterizador da quebra do decoro do que a utilização indevida das prerrogativas outorgadas aos vereadores. É o que se demonstrou aqui. E o que representados fizeram questão de propagar que fizeram pelas redes sociais. São, por si só, provas mais suficientes do que se afirma. A tais provas somar-se-ão também a prova testemunhal, entre parênteses, rol juntado em anexo, cuja produção se requer. Pelo exposto, fazendo a juntada dos documentos anexos e do rol de testemunha, espera seja a presente representação recebida e processada na forma legal e em decisão final, julgada procedente, aplicando-se aos representantes as sanções devidas. Ademais, requer-se ainda o apensamento da presente representação ao processo tombado sobre o número 2436/2023, tendo em vista se tratar dos mesmos fatos a serem apurados em que figura como representante o município de Serra. Pede deferimento, Vitória, 23 de novembro de 2023, Homero Junger Mafra, OAB/ES 3175. Senhor presidente, encerrado o expediente do dia. Encerrado o expediente, passa a primeira secretária para a leitura dos oradores inscritos. Oradores inscritos: vereador Igor Elson, vereador Dr. William Miranda, vereador Darcy Júnior, vereador professor Arthur, vereador Anderson Muniz, vereador Paulinho do Churrasquinho, vereador Adriano Galeão, vereador Sérgio Peixoto. Com a palavra, vereador Igor Elson.
Boa tarde a todos os nobres vereadores, mesa diretora, em nome do nosso presidente Saulo, Mariano, Saulinho, a todos que nos assistem na galeria e a todos que nos assistem nas redes sociais. Temos aqui alguns assuntos importantes vivenciados e denunciados na cidade da Serra, nobre vereador Peixoto. Importante nós relatarmos aqui e ter a ajuda de Vossa Excelência para que possa realmente a Prefeitura ter a sensibilidade daquilo que é um clamor da população para com os nobres vereadores que são representantes de 550 mil pessoas na cidade da Serra. Bom, tivemos a notícia que quinta-feira um aluno de 13 anos entrou com uma faca, com uma lâmina de 16 centímetros, na escola Ministro Petrônio Portela, em Mata da Serra. E essa informação vazou, graças a Deus, e o menino foi chamado sem saber na direção, a qual foi ali interpelido para que fosse tomada aquela faca. Eu volto a dizer que o clamor da maioria da sociedade da Serra é para que nós tenhamos vigilância armada nas escolas. Mas, Igor, você quer que tenha vigilância armada para matar um aluno de 13 anos? Em hipótese nenhuma. Pelo fato de nós sermos a maior cidade do Espírito Santo e termos 144 escolas na cidade da Serra, e o afloramento da adolescência que tem uma parte doente do seu psique, do seu psicológico, tem gerado esses atentados muito próximos a nós. E nós insistimos com a necessidade, não é porque eu acho, é porque é um clamor da população. Nós fizemos uma audiência pública esse ano, que é o organismo oficial dessa Câmara de Vereadores, e eu, como presidente da Comissão de Segurança Pública da cidade da Serra, eleito por esses vereadores aqui, na audiência pública, com o secretário de Segurança Municipal, professores, secretária de Educação e toda a sua equipe. Mais uma vez, o clamor da sociedade é para que tenha vigilância armada nas escolas para evitar atentado. Imagine, porque é muito fácil, quando não toca na nossa carne. Mas eu tenho 2 filhas. E eu não gostaria nem aceitaria se na escola que minhas filhas estudassem tivessem atentado. Do mesmo jeito que não gostaria que tivesse em qualquer escola do mundo. E a necessidade da vigilância armada, que é um contrato legal, que pode ser por empresa de vigilância, pode ser pela guarda municipal, ou pode ser por policiais treinados, aposentados e capacitados no convênio para defender as nossas crianças, os nossos professores e os nossos colaboradores das nossas escolas. Tem um ano que nós estamos falando e o problema nos cerca, o problema está ao nosso redor. E estamos aqui para chamar a atenção do prefeito para que o clamor da população seja ouvido. Não é meramente um desejo meu, mas um clamor da sociedade, a qual nós, como vereadores, andamos, conversamos na rua, fizemos audiência pública e sabemos que nós precisamos de vigilância armada na escola. Todos os procedimentos que são inerentes, mas que eu entendo que não evita um atentado. A câmera é muito bom, muito bom. O alarme é muito bom, muito bom. O patrulhamento alternado é muito bom, muito bom. Os procedimentos de porta giratória, etc., é muito bom. Mas o que para um atirador ativo, ou uma pessoa que deseja tirar a vida de outras pessoas, é somente um homem armado, treinado e capacitado para tal. E que Deus abençoe a nossa cidade, para que a nossa cidade não sofra nenhum atentado e depois a prefeitura venha falar que nós não cobramos o que realmente a população deseja para a nossa cidade.
E Vossa Excelência, nobre vereador Peixoto, vereador de 7 mandatos, que tem idade para ser meu pai, e é um homem muito respeitado nessa Câmara, a qual, além do respeito, nós temos um carinho muito grande por Vossa Excelência. Um homem agregador. Entendo eu que está no lado errado, mas eu respeito, até porque tem muito mais experiência de vida do que eu, mas é o nosso líder e nós o respeitamos muito. É um assunto importante, grave, sério, que precisamos nos antecipar. Nós não queremos armas para a guerra, nós não queremos armas para matar, nós queremos ter o direito de defesa para a nossa população, que é a maior população do Estado do Espírito Santo. Outro assunto. Todos sabem que nós estamos fiscalizando e investigando o contrato de publicidade da Prefeitura da Serra, a qual, durante 5 anos, um contrato que era para ser licitado novamente, pelo meio transparente de licitação, nós começamos a avisar, cobrar e fiscalizar a Prefeitura lá em fevereiro, aqui nessa Câmara Municipal. E agora, nós recebemos uma resposta do prefeito. O contrato de publicidade ele foi renovado por aditivo sem licitação. Mais 1 ano ou o tempo adequado para que possa ser usado. E agora a Prefeitura da Serra nos responde. Está aqui, tá, gente? Isso é um documento público que foi retornado do prefeito para o meu gabinete, a qual solicitei o contrato na íntegra para a fiscalização, que é o meu dever como vereador. Está aqui. Todas as solicitações. Qual é a resposta do prefeito? Não se assustem não, hein? Sugiro até quem está em pé sentar para não cair. Sabe o que houve a resposta aqui? Não acharam o processo. Não acharam o processo. Simplesmente responde para o vereador e para o Ministério Público, que está investigando há 10 meses um contrato com possíveis irregularidades, porque houve a denúncia para nós que não acharam o processo. Mas nós não vamos recuar. Nós continuaremos lutando, fiscalizando, porque nós fomos eleitos para isso. Um outro assunto que nós temos, nobres vereadores, é cobrar a Prefeitura da Serra a questão de medicamentos que está faltando nas unidades de saúde. Pontualmente, para as pessoas não entenderem que nós jogamos ao léu para inventarmos críticas, denúncias, investigações ou reclamações, é que na unidade de saúde de Vila Nova de Colares e Felrosa não tem sulfato ferroso. Lembra lá do sulfato ferroso, quando a gente era criança, para fortalecer aquela coisa toda? Não tem sulfato ferroso. Então nós queremos pedir aqui, nobre vereador Peixoto, para que Vossa Excelência possa solicitar à Prefeitura, para que tenha sulfato ferroso. Foi denúncia e reclamação de pessoas simples, pessoas que moram no local, que precisam de sulfato ferroso para os seus filhos. Então nós cremos, pela relação de Vossa Excelência, que Vossa Excelência vai nos ajudar a resolver esse problema. Todos sabem que uma das nossas bandeiras também é a política em favor dos autistas. Mesmo que muitos agora querem pegar essa pauta, é importante. Se for para agregar, é maravilhoso. Muito bom. E nós temos um problema sério, porque nós temos mais de 4.000 crianças autistas na cidade da Serra, que são crianças que não é uma doença, uma dislexia que possa melhorar de vida com tratamentos, com exames, com coordenações motoras, etc. E nós temos batido nisso, porque a Mais da Serra, a Associação das Mães Autistas, foi aberto, mas lá está funcionando um departamento do Estado, porque o prefeito não colocou dinheiro em Manuel Plaza na Mais. E a Prefeitura da Serra ela foi condenada por falha em tratamento à criança com autismo nas escolas. R$9.000 por não oferecer tratamento adequado a uma criança em 2 escolas do município. E a sentença foi divulgada pelo Tribunal de Justiça nessa semana. E o nome dos envolvidos da unidade educacional não foram divulgados. Mas é uma outra petição, nobre vereador Peixoto, nosso líder,
para que o prefeito ele tenha sensibilidade. Solicito mais 1 minuto ou 2 minutos, não, presidente. Obrigado. Para que o prefeito tenha sensibilidade de investir nas crianças autistas da Serra. Como? A Mais da Serra não tem profissionais para atender os autistas. Nós não temos estagiários para a quantidade de crianças autistas que nós temos nas 144 escolas da cidade da Serra. Nós não ficamos alegres, nem estamos aqui para cuspir no ar que a prefeitura foi condenada a pagar R$9.000. Não! Nós precisamos que o problema dos pais sejam resolvidos. Não é a condenação que nos deixa feliz. O que nos deixa feliz é um atendimento digno, de qualidade e de direito para as nossas crianças autistas acontecer na cidade e na nossa querida cidade da Serra. Gostaria também de falar sobre a quantidade de pessoas em situação de rua que está crescendo na cidade da Serra. É um absurdo a quantidade de pessoas em situação de rua. E a Secretaria de Ação Social Municipal, ela precisa de ter mais força e mais união com os órgãos para que o serviço de acolhimento realmente funcione, porque não está funcionando. A quantidade de pessoas em situações de rua na Serra é um absurdo gigante. Sabemos nós que não é fácil de se resolver, que não é um problema simples, mas nós também não temos visto ações eficazes da Secretaria de Ação Social para que esse problema diminua. É o que eu tenho dito, muito obrigado. Com a palavra, vereador Dr. William Miranda. Declino, presidente. Com o declínio do Dr. William Miranda, vereador Darcy Júnior. Senhor presidente, colegas vereadores e cidade da Serra que nos acompanham. Subo essa tribuna hoje para lamentar um processo que chega a essa casa, um processo que cada vez mais se mostra político e menos jurídico. Um processo que chega a essa casa através das mãos do prefeito Sérgio Vidigal com um único objetivo, uma única tentativa: calar nessa casa 3 parlamentares independentes. Eu, o vereador Darcy Júnior, vereador professor Arthur, vereador Anderson Muniz. Muitos podem perguntar nas ruas, nas redes sociais, os 3 vereadores praticaram algum ato de corrupção para estarem sendo alvo de um processo que pode culminar no afastamento e na perda de mandato? A resposta é não. Cometeram alguma ilegalidade? Há algum ato de corrupção? Tranquilamente respondo, a resposta é não. Chega a essa casa, através, mais uma vez, do prefeito Sérgio Vidigal, um processo que tem como fundamento, como base, o fato de 3 parlamentares dessa casa estarem fiscalizando o Poder Executivo Municipal. Eu digo em algumas ocasiões, presidente Saulinho, que no ano de 1997, quando eu nascia, o prefeito Sérgio Vidigal assumia a prefeitura pela primeira vez. De lá para cá, muita coisa mudou, mas o que não muda é a forma do prefeito Sérgio Vidigal enxergar a política. É a forma do prefeito Sérgio Vidigal enxergar a cidade. Porque desde então segue atuando, trabalhando como se fosse dono dessa cidade, como se aqui pudesse fazer o que bem entender, o que bem o vem à cabeça. Eu tenho certeza que nessa casa existem vereadores, aqui eu cito o nome, não só o meu nome, mas dos outros 2 colegas que estão enfrentando essa injustiça
de que certamente eu acredito que são mais, aí eu cito como exemplo o vereador Igor, que me antecedeu, o vereador Alex Bulhões, a vereadora Rafaela, que certamente não concordam com esse absurdo. Mas 3, eu e os outros 2 que somos alvos desse absurdo, estamos fazendo nada mais que o nosso trabalho, cumprindo nada mais do que a nossa função, e eu digo mais, a mais importante função que um vereador pode exercer, que é a fiscalização. Fiscalização essa que deve ser exercida justamente para não permitir que um prefeito ache que pode fazer aquilo que bem entender na cidade. É justamente para equilibrar os poderes e dizer que há sim fiscalização, a gente acompanhando, a gente fiscalizando que essa Câmara existe. Somos 23 vereadores, não para que todos nós ajamos da mesma forma, mas que cada um escolha a sua forma de atuar e desde que observe os limites legais, faça o seu mandato de acordo com aquilo que a população os colocou aqui. Tudo bem que existam nessa casa vereadores que escolham exercer seu mandato como base do prefeito Sérgio Vidigal, é da democracia, é natural, afinal de contas, como eu disse, somos 23. Mas o prefeito não pode achar que através de movimentações, mais uma vez, políticas, ele conseguirá nessa casa calar aqueles que discordam da forma dele gerir essa cidade. Eu quero dizer aqui, vereador Arthur, que o prefeito sabe de onde eu vim. Ele sabe o sangue que corre nas minhas veias. E ele sabe muito bem que aqui não corre sangue de covarde. Se ele acha que com isso eu vou abaixar a cabeça, colocar o rabo entre as pernas e parar de fazer meu trabalho, ele está muito enganado. Muito enganado. Que ele fique muito ciente de que toda perseguição, toda ameaça só me dá mais energia de trabalhar por a cidade que eu represento. Não abaixarei a cabeça, não vou parar. Enfrentaremos esse processo confiando na justiça, no poder judiciário e também na consciência dos colegas vereadores dessa casa, que não admitirão um absurdo como esse. No passado, quem conhece a minha breve história de 26 anos de idade, sabe que para fazer o meu pai parar, na época que ele combatia a criminalidade nessa cidade, ele foi alvo de ameaça, de processos, foi preso. Tentaram matar numa tentativa de homicídio com mais de 100 tiros ao veículo que ele dirigia no bairro Planalto Serrano, como o único objetivo de fazer ele parar de combater a criminalidade. Ele não parou. Ele não parou. E é essa inspiração que eu trago hoje nessa casa. Naquela época, quando eu tinha poucos meses ou anos de idade, ameaçavam a minha vida como forma de fazer meu pai parar. Não parou. Não vai ser esse processinho frio, frágil, absurdo que está chegando nessa casa que vai me fazer parar. E eu digo mais, até poucos meses atrás eu não estava aqui, não era vereador dessa cidade. Se daqui um dia, um mês, um ano, eu não estiver aqui, nada muda. Seguirei enfrentando o que tiver que ser enfrentado, porque nasci e cresci até aqui, ouvindo e aprendendo de que o certo tem que ser feito, doa quem doer, incomode quem incomodar. E se existem pessoas nessa cidade que vão abaixar a cabeça, que vão fazer as vontades do prefeito por medo, por ameaça ou por vantagens que sejam, certamente eu não estarei nesse grupo. Se nessa casa pessoas vão reverberar a vontade do prefeito, se vai votar de acordo com a opinião, tudo bem. Se acha que os vereadores devem ser punidos, tudo bem. Mas que não tragam a essa casa a mão do prefeito. O peso político da maior máquina do Estado do Espírito Santo, a maior prefeitura do nosso Estado, que chega a essa casa para calar 3 parlamentares que não fizeram nada além do seu trabalho. A lei orgânica do nosso município é muito clara quando nos dá como função, como atribuição, a fiscalização. E como eu disse, repito, a mais importante função do vereador é fiscalizar. Se não for para fiscalizar, se for só para concordar, por que somos 23? Que seja um só, para concordar com tudo aquilo que o prefeito fala. Não é assim. Somos 23 justamente para termos ideias diferentes, posições diferentes, formas de atuar diferentes. E eu escolhi a minha, com muito respeito a todas as outras formas que foram escolhidas aqui. A minha forma de trabalhar é absolutamente independente. Não se amedronta,
não se cala por qualquer ameaça que seja. Não vamos parar, não vamos parar. Com mandato, sem mandato, da forma que tiver que ser, seguiremos fazendo o certo, honrando os votos que recebemos, de cabeça erguida, fiscalizando, monitorando da forma necessária e adequada. Peço aqui a reflexão de cada colega vereador nessa casa. Hoje, alguns são base, outros oposição. Pode ser que daqui a um ano ou um pouco mais as posições se invertam, outras posições sejam adotadas. Isso é absolutamente respeitável. O que a gente não pode fazer é abaixar a cabeça e permitir que, através dos nossos mandatos, que nós conquistamos nas ruas, com a confiança de cada voto que recebemos, seja usado como forma de impetrar nessa casa a vontade do prefeito. Peço, como eu disse, a reflexão de todos e deixo muito claro à cidade da Serra o meu recado, a minha mensagem. Não pararemos. Muito obrigado. Com a palavra, vereador professor Arthur. Olá, boa tarde a todos. Saudar a mesa aqui em nome do presidente Saulinho da Academia, saudar os nobres vereadores dessa casa, que nos acompanha aqui na Câmara da Serra e quem nos acompanha pelas redes sociais. Subi aqui hoje, único e exclusivamente, para falar sobre o pedido dessa abertura de um processo dentro da casa para abrir um procedimento para lá na frente avaliar se caça ou não os vereadores dessa casa. Vereadores que não cometeram crimes, vereadores que fizeram o seu trabalho. Um julga que achava que deveria ser feito de um jeito ou de outro. Eu sei que tem outros vereadores, daqui a pouco vai até ler a nossa lei orgânica aqui para dizer que nós estamos no pleno dever de vereador, que é de fiscalizar. O que me impressiona é o tamanho e a energia da força política envolvida nesse processo. O que a gente sente aqui é que a máquina de uma prefeitura tentando influenciar dentro de uma Câmara, tentando colocar vereadores contra vereadores, mas não por pautas da cidade, não por defesa de ideias de esquerda, direita, recurso para lá, recurso para cá. A força de um poder político tentando fazer vereadores se degladiarem dentro dessa casa. Não é o caminho que eu encontro. Nós já tivemos diversos embates aqui, novo presidente, diversos embates, muito fortes, por sinal. Mas a gente não pode permitir que dentro dessa casa, um poder de fora, nosso poder aqui é independente, interfira diretamente no que vai acontecer aqui. Isso é muito grave. Isso abre um precedente horrível para essa casa. Mas eu quero falar sobre o caso do Cine, que foi o que desencadeou tudo que está acontecendo aqui hoje. E eu quero ler para vocês, eu vou mandar para o Ministério Público, mas eu quero ler para vocês, e que vocês prestem bastante atenção, uma outra denunciante que me encaminhou uma mensagem. Não vou falar o nome dela para preservá-la, até porque ela pede. Mas ela manda mensagem para mim assim: aqui tem funcionário comissionado CC5, a Flaviane Bertoldo, que hoje está em casa de abono. Levou o celular institucional do Cine para casa e fica mandando currículo para as empresas a mando do subsecretário Renato. Estou falando isso porque é revoltante ver ele usando o Cine, que era para dar emprego para quem precisa, e pegar as melhores vagas para os amigos dele, fazendo política. Você sabe que não posso me identificar, porque eu estou na gestão, mas isso é revoltante.
Vou te mandar foto da funcionária hoje em casa, eu não vou falar a data, com o celular do Cine, mandando os currículos. Ou seja, não só foi a Penha, que todo mundo viu nos vídeos amplamente divulgados pelas redes sociais, que está insatisfeita dentro daquela casa. Tem funcionários oprimidos naquela casa. Mas vocês passaram do ponto aqui ou ali. Mas gerar uma investigação, vereadores contra vereadores, para deixar de fiscalizar e defender funcionários oprimidos, não foi só essa mensagem. Passou 10 dias, ela me mandou outra. Por favor, olha direitinho, aqui na CETE está precisando de alguém tomar uma atitude. A politicagem está feia. Aqui no Cine, todas as vagas que chegam de empresa devem ser lançadas no sistema. Essa funcionária Flaviane, a mando do Renato, não coloca as vagas no sistema para os munícipes e manda currículos para pessoas amigas do Renato, para a empresa, em troca de votar nele. Eu vou encaminhar tudo isso para o Ministério Público, ok? Como você pode ver no print, ela envia os currículos. Isso acontece direto. Eu acho muito errado. Infelizmente, não posso falar nada, pois posso perder o meu cargo. Peço que não divulgue o meu nome. São diversas provas, indícios, muitos. Não foi à toa que esses vereadores foi representar essa Casa de Leis e a população com mais de 500 mil habitantes naquele Cine. Você pode sim ter o direito de avaliar um exagero aqui, um errinho para lá, outro para cá, mas nós estávamos no pleno dever de vereador, defendendo a população da cidade da Serra. Uma parte, vereador. Eu te dou a parte, não, vereador. Inclusive, a lei orgânica desse município, no seu artigo 95, no inciso 30, diz que fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluindo da administração direta, sendo garantido, inclusive, livre acesso e trânsito aos vereadores durante o horário de expediente em todos os órgãos ou repartições do município, podendo diligenciar-se pessoalmente junto aos responsáveis no momento da diligência para fiscalizar, coletar ou copiar no local em outro que vier e ser autorizado pela autoridade administrativa competente informações ou documento de interesse público. O que vocês fizeram foi cumprir a lei orgânica do município. Se exagerou ou não, é outro poder que tem que estar investigando se passou dos limites. E, aproveitando aqui, vou falar na hora da votação também, mas quero aproveitar aqui e falar para a administração pública. Um dos princípios da administração pública que tem que ficar muito bem aceito por todos, que é o da moralidade, que no dia 21... o senhor prefeito tem uma portaria abrindo uma sindicância no Cine. Mas eu vejo história hoje aqui do professor lá, que ele está sofrendo a sindicância lá no Cine e o secretário adjunto, ele continua lá. Cadê o princípio da moralidade? Que todos os agentes públicos devem agir de acordo com o mais alto padrão ético. Abre lá uma sindicância, lá para ver os casos lá no Cine, as denúncias do Cine, e o secretário adjunto continua lá. Então, se houver como suspeita algo errado, isso quer dizer que o secretário continua lá. Vai aparecer? Então, pelo princípio da moralidade, dentro dos padrões éticos, senhor prefeito, quer abrir esse sindicato, o senhor está correto, tem que abrir mesmo. Teve denúncia, tem que abrir esse sindicato. Mas por que o funcionário continua lá? Por que não afastou o senhor Renato? Porque fere por diversas vezes os princípios da administração pública. Fere por diversas vezes. Concede a palavra, vereador? Palavra concedida. Nessa linha da fala do vereador Alex Bulhões, eu quero exatamente afirmar isso. Hoje é uma segunda-feira, o documento chegou à Câmara da Serra e já será votada a abertura de um processo aqui contra os 3 vereadores. E o secretário, o subsecretário, que foi
o investigado nessa ação, com a qual há indícios de que pode, sim, ter cometido alguma irregularidade, que é cargo comissionado de livre nomeação e livre exoneração, permanece nomeado no cargo, ocupando seu espaço e dentro daquela repartição pública. E já que é para investigar, e já que é para o processo andar, que ande contra todos. Fica muito claro. São os vereadores julgando vereadores e a força política botando a sua mão para defender os seus. Vereador. Que justiça é essa? A força do prefeito. Ele está fazendo um movimento grave, sério, para botar vereador contra vereador. Isso é muito ruim. Não, vereador Igor? Sim, eu fico abismado com a opressão do poder político e financeiro contra quem deve fiscalizar. Eu queria fazer uma proposta para os vereadores aqui. Gostaria de fazer uma proposta para redes sociais que estão nos vendo. Então, não se pode investigar nem fiscalizar. Então, tá bom, vamos lá. O prefeito prometeu a escola de Alterosas, não fez. Prometeu a sede da Guarda Municipal, não fez. Prometeu a melhora na saúde, não fez. Prometeu uma escola no bairro Vista do Mestre, não fez. Vamos pedir o impeachment do prefeito? Vamos ver se o processo vai correr rápido? Vamos ver se a gente dá entrada hoje, tem 8 votos, 12 votos, e vamos pedir o impeachment dele para tirar ele? Para que, não é? Porque a casa de vereadores é para fiscalizar. Então nós estamos aqui em nome do povo. O povo não está satisfeito com a gestão. Então é isso? Vem o poder econômico e o poder financeiro que é oprimir quem deve legislar e fiscalizar. Mas fazer o que está certo, opa, não. Opa, não. Então, fica aí nosso clamor para esse debate também. Para finalizar a minha fala, deixo registrada a confiança que eu tenho na consciência dos novos vereadores e do Ministério Público, com certeza vai fazer a sua parte. É importante para registrar quem nos assiste. Existe funcionário oprimido dentro daquela secretaria. E isso vai ser apurado. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Anderson Muniz. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, profissionais dessa Casa de Leis, público que nos acompanha da galeria da Câmara, quero cumprimentar aqui a todos, quero saudar aqui a mesa diretora, o presidente Raposão, quero cumprimentar os colegas vereadores, todos os 22 vereadores, quero saudar aqui também o jurídico que apresenta hoje essa peça a essa casa, embora estejamos em campos divergentes, o nosso respeito também à instituição, aos advogados do Brasil que atuam em prol das leis deste país. E aqui quero cumprimentar a toda a OAB do nosso país, do Estado do Espírito Santo, e a OAB da Serra, representada aqui por todas as senhoras e senhores advogados que normalmente reivindicam as leis. Eu quero iniciar a minha fala trazendo a esta casa as palavras de um grande brasileiro, José Eduardo Cardoso, ex-ministro da Justiça, ex-ministro da AGU, que numa entrevista após um procedimento de impeachment da ex-presidente Dilma Vana Rousseff, José Eduardo Cardoso falava a um jornalista a seguinte expressão: falava ao vazio. E o ministro dizia isso se referindo
a todo o processo de defesa que ele constituiu no Senado Federal, a despeito da senhora presidente, e que praticamente ele falava para ninguém. Ali as opiniões já estavam pré-estabelecidas, formadas, findadas, e automaticamente colocadas pelas senhoras e senhores senadores. Não é o nosso caso aqui. Aqui nós estamos hoje a apreciar um procedimento de admissibilidade daquilo que poderá culminar na cassação de pessoas que foram legitimamente eleitas pelo voto democrático. E aqui, senhoras e senhores vereadores, colegas deste parlamento, com respeito a todas as senhoras e senhores e aos votos dos senhores, o qual nós respeitamos aqui dentro dessa casa, independente da posição que os senhores forem hoje adotar, independente da posição, eu quero chamar à luz da responsabilidade da atividade que nós viemos fazer aqui enquanto vereadores, em que uma dessas atividades se coloca a fiscalização. Como vereador, antes de tudo como cidadão, jornalista, ao qual sou formado, aqui eu queria até trazer a Constituição Federal, não consegui aqui, mas eu sempre pautei a minha vida nos auges dos meus 32 anos, pautei a minha vida em obedecer às leis, em obedecer às leis, quer seja um regimento interno dessa casa, quer seja a lei orgânica dessa casa, quer seja a Constituição Estadual, quer seja a Constituição Federal. A minha crença nunca vai faltar na justiça desse país, nas instituições sérias desse país, no Ministério Público, atuando com independência, com isonomia, no Poder Judiciário, mas também na ação de cada um de vossas excelências, que embora nós possamos estar votando a admissibilidade, os senhores se tornam juízes das nossas ações no dia de hoje. Juízes. E aí eu chamo os senhores para a responsabilidade. Que ato cometemos de ilegal? Por acaso chegou a esta casa um processo em que me coloca numa situação vexatória por imoralidade, por corrupção, por algum crime cometido de lesa pátria? Não. Nos auge dos meus 32 anos, eu me orgulho, porque eu sempre pautei a minha vida no princípio da moralidade. Eu conduzi uma CPI dentro dessa casa, com uma instituição poderosíssima, com muito rigor, respeitando o devido processo legal, sem me deixar corromper. Provei para a cidade, junto com outros colegas aqui, que o esgoto não vem sendo tratado. Eu, junto com o movimento de mulheres, trabalhei para a mudança do aluguel social, que assegurou para famílias, com o voto dos senhores, porque nada fiz sozinho, que assegurou para famílias R$650 do aluguel social. Todas as lutas que sempre travei foram voltadas nunca para a persona do Anderson, mas sim para a população. Sempre quando vi uma injustiça sendo cometendo, quer seja social, no campo jurídico ou em outro campo. E hoje me coloco numa posição de injustiçado. Me coloco numa posição de alguém que se coloca à mercê dos senhores, para o jugo dos senhores. Onde hoje sou eu, mas amanhã, num contexto político totalmente distinto, pode incorporar a figura de cada um dos senhores dentro dessa casa, ao qual eu vou sempre respeitar. Mas eu peço sim a reflexão desse parlamento,
que é independente, que é autônomo e que trabalha na sua autonomia. Nós hoje somos vereadores da maior cidade do Espírito Santo, do maior PIB do estado do Espírito Santo. Temos responsabilidades. Aqui dentro, muitas das vezes, convergimos, mas aqui dentro também, muitas das vezes, nós divergimos uns dos outros. E embora trago isso aqui, quantas as vezes esse plenário que é inviolável, é sagrado perante a Constituição Federal, a lei orgânica e também a Constituição Estadual, quantos atos foram cometidos que se caracterizam muito piores do que os nossos, e que sim, houveram quebra explícita de decoro, e sequer nós trouxemos isso a uma luz de um julgamento, cometidos pior, dentro deste plenário, dentro deste local que é sagrado. E eu falo isso com os senhores sendo testemunhas dessa situação. Hoje, é triste ver-nos, enquanto pessoas, sendo colocados, não por um ato de imoralidade, não por um ato de corrupção, mas por um ato fiscalizatório de quem trabalha. A população está do lado de fora e ela acompanha isso. Qual a resposta que nós vamos dar para ela? E embora, respeitando o voto de cada um dos senhores que estão aqui, porque eu respeito e vou continuar respeitando, independente do voto, mas eu queria hoje aqui estar votando o procedimento de abertura de uma CPI, de uma comissão parlamentar de inquérito, para que nós possamos apurar todas aquelas eventuais situações que nós encontramos ali. Mas é o contrário que está acontecendo. E eu respeito vossas excelências, mas eu mais uma vez, eu apelo a vossas excelências a uma reflexão enquanto parlamento municipal. Qual a resposta que daremos para a nossa sociedade em relação ao trabalho que é feito? E isso, sem dúvida, indiscutível, somente nós podemos fazer. Somente nós podemos aqui expressar-nos através do voto que nos foi dado pelo sufrágio das urnas. E antes de encerrar a minha fala, eu gostaria de citar um trecho muito importante de um livro de Levitsky e de Ziblatt, que é Como as Democracias Morrem. É um texto que deveria ser de cabeceira para todas as pessoas, que diz o seguinte: democracias podem morrer não nas mãos de generais, mas de líderes eleitos, presidentes, primeiro-ministros, que subvertem o próprio processo que os levou ao poder. Alguns desses líderes desmantelam a democracia rapidamente, como fez inúmeros algozes, na sequência das situações que acometem o mundo. Portanto, está na mão dos senhores, assegurar o rito democrático, o processo democrático, o Estado democrático de direito, e assegurar, só mais um minuto para concluir, senhor presidente, e assegurar aquilo que nos foi dado pelo sufrágio das urnas, que foi os nossos mandatos para atuarmos, fiscalizarmos, exercendo a nossa competência fiscalizatória. Aqui coloco, mais uma vez, pedindo aos senhores a reflexão enquanto parlamento municipal. A todos, o meu muito obrigado. Com a palavra, vereador Paulinho Churrasquinho. Senhor presidente, eu declino. Com declínio do vereador Paulinho Churrasquinho, vereador Agran Galeão. Declino. Com declínio do vereador Agran Galeão, com a palavra, vereador Sérgio Peixoto. Senhor presidente, declino. Com declínio do vereador Sérgio Peixoto, passa a primeira secretária para a leitura da ordem do dia. Senhor presidente, queremos comunicar que o professor vereador Rudinei está em viagem para Brasília, cumprindo uma agenda parlamentar, e o vereador Rodrigo Caçulo continua de licença médica. Ordem do dia.
Projeto de lei número 439/2023, de autoria do vereador Gilmar Dadalto, institui no calendário oficial de eventos e datas comemorativas do município da Serra o Dia da Cavalgada Feminina, a comemorar-se no mês de abril e ser realizado anualmente em Serra Sede e da outras providências. Projeto de lei número 439/2023, em discussão, em votação. Senhor presidente, 15 votos sim, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção. Projeto aprovado. Emenda número 10/2023, de autoria do vereador Paulinho do Churrasquinho, altera o artigo 1º do projeto de lei 301/2022. Emenda número 10/2023, em discussão, em votação.
Senhor presidente, 15 votos sim, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção. Emenda aprovado. Projeto de lei número 301/2022, de autoria do vereador Paulinho do Churrasquinho, declara como patrimônio cultural de natureza imaterial da cidade da Serra a Banda da Guarda Civil Municipal da Serra. Projeto de lei número 301/2022, em discussão, em votação. Esse aí não é cobra d'água, não. Esse aí não. Esse aí a guarda está esperando, já tem dias para ser votado. Senhor presidente, 18 votos sim, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção. Projeto aprovado. Projeto de lei número 305/2022, de autoria do vereador Anderson Muniz, dispõe sobre a criação da premiação Aluno Nota 10 nas escolas do Ensino Fundamental 2 da Rede Pública Municipal da Serra. Projeto de lei número 305/2022, em discussão, em votação. Senhor presidente, 16 votos sim, nenhum voto contrário e 2 abstenções. Projeto aprovado. Projeto de lei número 321/2023, de autoria do vereador Rodrigo Caldeira, altera o quadro de emendas parlamentares inserido na lei número 5.683, de dezembro de 2022 e da outras providências. É o próximo. Projeto de lei número 321/2023, em discussão, em votação. Senhor presidente, 17 votos sim, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção. Projeto aprovado. Processo número 2447/2023, de autoria do senhor Renato Ribeiro, denúncia para a instauração de comissão especial processante, na forma do artigo 82 do Regimento Interno da Câmara Municipal da Serra, em desfavor dos vereadores Anderson Muniz, Darcy Júnior e professor Arthur. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Aleco Bulhões. Como não passou pelo protocolo da Câmara, parece que existe outro processo, mesmo pedido de processo aí, que foi juntado a esse. E quem fez, por favor?
Passando a primeira secretária para responder a pergunta do vereador Alex Bulhões. Vereador professor Alex Bulhões, os dois processos, eles estão apensados aqui. A denúncia que eu li foi o processo que o Renato Ribeiro, né, faz, assinado pelo advogado Dr. Homero Mafra, e o outro apensado foi do Poder Executivo, que também fez em desfavor aos vereadores. Então, são os dois processos, assinados pelo professor Renato Ribeiro e do Poder Executivo. Os dois processos estão apensados porque trata-se de um fato só. Então, é isso aí, 2 em 1. O fato é um só, por isso que eles estão apensados. Tratam do mesmo teor, do mesmo fato. Em discussão. Discussão, presidente. Em discussão, o vereador professor Alex Bulhões. A pergunta não foi à toa, não. Já sabia que teria o dedo aí do Executivo, e aí, de novo, cobro do Executivo. Da mesma forma que quer que se instaure aqui uma comissão especial processante, por gentileza, cumpra o senhor com o princípio, um dos princípios da administração pública, que é a moralidade. O senhor, junto lá com a sua secretária, abriu um processo de sindicância. O senhor não afastou o denunciado. Então, quer fazer as coisas conforme tem que ser feito? Primeiro, cumpra com a parte, o princípio da administração pública, da moralidade. O não cumprir o princípio da moralidade está fugindo da ética. Como é que vai fazer sindicância dentro do Cine e o cara lá está lá fazendo story, dizendo assim, eu estou chegando no Cine. A denúncia é do cara e o cara está trabalhando lá? Continua chefiando? Ah, é brincadeira, né? Voto não, sabe por quê? Que é ação meramente política. Em votação. Pronto. Senhor presidente, 13 votos sim, 7 votos não e nenhuma abstenção. Instauração aprovada. Na forma do artigo 5º, inciso 2, do Decreto de Lei número 201/1967, passa-se ao sorteio dos 3 vereadores, dentre aqueles desimpedidos, para integrarem a comissão. Olha só, o Hugo vai descer com os nomes para fazer o sorteio aqui embaixo. Aí a gente queria 2 testemunhas, um dos 3, que são os vereadores envolvidos, e um outro vereador, ok?
Senhor presidente, me permite só explicar o que está acontecendo? Para todos que estão acompanhando a sessão da Câmara, quem está no plenário, fora do plenário, nas redes sociais, estará sendo feito o sorteio da comissão, dos 3 membros que vão entregar a comissão, que vai apurar o caso, o fato narrado aqui na denúncia. O servidor efetivo, Hugo, está com os nomes dos 20 vereadores, porque os 3 que são parte do processo, eles não podem participar da comissão. E o vereador Anderson Muniz e a vereadora Rafaela estão acompanhando o sorteio como testemunhas, então, aqui do sorteio dos 3 membros que participarão da comissão. Elcimara Loureiro. Erickson Duarte. Fred. Gilmar Dadalto. Oxe. Igor Elson. Jefinho do Balneário. Paulinho do Churrasquinho. Professor Alex Bulhões. Vamos contemplar o nome de guerra de todo mundo. Professor Rurdinei. Rafaela Moraes. Rodrigo Cassulo. Pode, qualquer um pode ser sorteado. Rodrigo Caldeira. Oi? Não. Saulinho. Sérgio Peixoto. Teilton Valim. Wellington Alemão. William da Elétrica. Senhores vereadores, lembrando que no sorteio também é observada a representação partidária. Então, se já saiu um vereador de um partido, se saiu outro do mesmo partido, tem que ser feito um novo sorteio. Tá bom? Todo mundo olhando. Primeiro vereador sorteado para a comissão, vereador Sérgio Peixoto, do PROS. Posso devolver?
Segundo vereador sorteado, vereador professor Rudinei, do PSB. Terceira vereadora sorteada, Elcimara Loureiro, do PT. Pela ordem, presidente, eu gostaria de saber por que da felicidade da manifestação do ex-vereador Aécio Peixoto, do Aécio Leite. Qual o motivo? Qual o motivo? Qual o motivo dessa felicidade tanto? Questão de ordem, presidente. Ordem. Pela ordem, vereador Anderson Muniz. Declino, presidente. Não, só um minutinho, deixa eu só explicar aqui, que agora, nesse momento, tem que definir quem será o presidente, quem será o membro e quem será o relator. Nesse caso, como o Rudinei não está aqui, aí a definição vai ficar, nós vamos definir aqui agora, eu e o vereador Sérgio Peixoto. Então, esses nomes que estão aqui, os três, temos que definir presidente, relator e membro. Está no decreto. Não, escolhe aqui os três, escolhe e a gente fala aqui. A comissão escolhe. Consenso. Dois é a maioria. Dois define a maioria. Os escolhidos devem definir agora quem será o presidente ou relator da comissão processante. A seguinte comissão ficou: membro, vereador
Professor Rudinei. Relatora, vereadora Elcimaia Loureiro. Presidente, vereador Sérgio Peixoto. Senhor presidente, encerrada a ordem do dia. Encerrada a presente sessão, a próxima será regimental.